Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Babu e eu vou ensinar para vocês como a gente pensa em um storyboard voltado para varejo. Quando a gente pensa em storyboard, a gente costuma pensar em coisas mais complexas, de filmes para cinematic ou campanhas publicitárias que tem todo um storytelling, você tem uma contagem de história e tudo mais, que é bem diferente de quando a gente pensa em varejo. Varejo, você até olha para aquilo e pensa, tem roteiro naquilo? E tem que ter, né? Acho que tudo tem um pouquinho de roteiro, tudo tem que ter um pouco de storyboard. Então a gente precisa sempre começar esboçando primeiro a nossa ideia para saber se aquilo vai fazer sentido ou não. Então, eu estou aqui com o Photoshop aberto, eu vou criar um arquivo novo. A gente já tem vários presets do Photoshop, né, normalmente. Esses daqui são os meus itens recentes, mas você também consegue vir aqui em Filme e Vídeo e selecionar qual é o tipo de vídeo que você vai querer. Como a gente trabalha sempre em Full HD, porque já faz um bom tempo que as TVs brasileiras e as TVs do mundo todo, elas só estão aceitando arquivos em Full HD, que é o 1920 por 1080, é esse o formato que eu vou escolher para iniciar o nosso storyboard. Criei aqui e a gente tem então essa tela branca, onde eu vou colocar aqui um layer novo e começar a pensar o que que eu vou escrever. Criei aqui um layer novo e vou escrever o que eu acho que a gente precisa colocar no nosso storyboard. Eu vou começar com a palavra promoção, que eu acho que é a coisa mais básica que a gente vê por aí, né? Então todo varejo tem uma grande palavra escrita promoção. Na verdade, eu vou fazer melhor, gente. Eu vou deletar esse layer e eu vou começar digitando. Então, vem aqui na ferramenta de digitação. Então, para não ter que ficar escrevendo com aquela minha letra que é terrível, como vocês puderam ver, eu vou começar direto escrevendo aqui, então, promoção. Vou aumentar aqui o tamanho dessa fonte da promoção para ficar grande aqui assim na tela. E agora eu vou juntar esses dois layers para formar um grupo, porque depois eu vou ficar duplicando esse grupo, tá bom? Eu vou tirar aquele cadeado aqui do lado para poder fazer isso, porque se eu tentar fazer isso agora, eu não consigo juntar os dois em um grupo, né? Não consigo arrastar, ó, ele não me permite. Então, eu tiro o cadeado, o background vira um layer e eu posso fazer isso virar uma pasta. Eu vou deixar como grupo um, mas vocês podem sempre nomear os seus arquivos para grupo 2, tela um, tela 2, cena, tanto faz. Organizem o arquivo como vocês preferirem. Eu prefiro sempre ficar um pouco mais livre, porque às vezes eu vou adicionando telas no meio e aí eu posso decidir colocar uma tela no meio, eu vou ter que renomear tudo de novo. Então, o que eu prefiro fazer? Eu deixo mesmo tudo como grupo e no final do projeto, para eu salvar para outra pessoa e tudo mais, eu renomeio para deixar tudo organizadinho, porque a gente sempre vai trabalhar em equipe, então é sempre bom você deixar seu arquivo mais organizado possível. Então, dando continuidade aqui, a gente vai duplicar esse grupo. Você pode tanto duplicar ele arrastando aqui para baixo, para esse símbolozinho de mais, e ele vai fazer uma cópia, quanto você também pode apertar o atalho Ctrl J, e ele vai duplicar o seu grupo. Ele também duplica o layer, enfim, o que tiver selecionado aqui do lado. O que vem depois, normalmente, da promoção é o quanto essa promoção ela é relevante para a gente, né? Então, vou colocar aqui que ela tem, sei lá, 50% de desconto, que eu acho que é um ótimo desconto para um varejo. Então, vou deixar isso aqui. E a grande chamada que a gente costuma ter, que é para ter impacto. Então, vou colocar uma coisa um pouco mais genérica, já que a gente está fazendo de fato esse vídeo direto para um curso e não para um cliente, e vou colocar algo como últimos dias. Então, vou aqui duplicar o layer. Então, ao invés de eu arrastar para cá, eu apertei o Ctrl J. E agora eu vou colocar aqui últimos dias. E é isso. Esses acho que são os três pontos principais, tá? Promoção, 50%, últimos dias. Tá. Eu acredito que a primeira coisa que a gente pode fazer é começar a criar alguns elementos. A intenção que eu pensei para esse curso é a gente pensar em alguma coisa um pouco mais mobile, como se a gente estivesse fazendo coisas para celular. Então, criei um layer novo aqui e vou ilustrar um celular assim, bem mais ou menos, tá, gente? Então, eu vou pegar aqui e fazer um retângulo mesmo aqui, assim. Apagar essas pontinhas aqui. Uma coisa bem simples, porque, gente, storyboard ele tem que ser rascunhado, assim, ele tem que mostrar a intenção do que é, mas você não pode ficar perdendo um tempo com muito preciosismo, porque assim, não funciona. A gente precisa
ser um pouco mais rápido nisso, porque é muito vai e volta que costuma ter nesses projetos. A gente não pode ficar perdendo um tempo, porque isso daqui não é arte final, isso daqui é um storyboard. Então, eu criei aqui esse título de promoção. Agora a gente tem que pensar como esse celular vai ser encaixado na nossa história. O que eu imagino? A gente vai começar, na verdade, com esse texto de promoção sendo visto assim de trás da câmera para frente. Eu vou conseguir explicar isso de uma maneira mais visual e é inclusive por isso que é bom a gente ter um storyboard, porque às vezes a gente fala as coisas e é difícil imaginar como isso vai funcionar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar de novo esse grupo porque eu quero manter esse layer do celular e esse promoção aqui, mas eu quero ter esse primeiro grupo sem o layer do celular, porque ele não vai aparecer e ele vai ser só essa promoção maior. Então, eu vou dar um zoom out aqui com Ctrl menos, e aí eu venho aqui apertando o Alt para manter o transform dele no centro e vou deixar aqui assim. Significa que eu quero fazer com que comece com essa palavra desse promoção vindo mais ou menos aqui do centro do O. Acho que a gente pode até deletar as outras letras e só trabalhar com o O mesmo. E aí vai ser o O bem grande aqui assim. Então a gente tem esse O aqui, essa vai ser a nossa primeira cena, como se ele tivesse vindo. Na verdade, a primeira cena é completamente vazio, né? A gente não vai ver nada, então ele vai ser assim, totalmente vazio. Viu, gente? Tá ficando já meio confuso aqui do lado, por isso que eu gosto de deixar tudo com grupo, porque eu vou adicionando as coisas conforme a gente vai desenvolvendo o storyboard. Então agora aqui a gente tem o O, e aí o próximo é o promoção. Acho que a gente ainda precisa ter mais um intermediário desse, que é uma promoção um pouquinho maior, para dar a entender aqui mais ou menos o que, que a gente está querendo trabalhar. Então, esse daqui também não precisa ter o layer do celular, eu acho que isso é desnecessário. E aí, então, a gente tem aqui essas três telas. Começa com a tela branca, aí começa a ter esse zoom out, e a gente vai ver a tela aqui, promoção. Esse promoção, eu acho que ele já pode estar dentro de uma tela de celular. Ia ser interessante se a gente começasse já com uma tela aqui assim. Eu acho que a próxima cena, quando a gente for pensar no 50%, a gente pode fazer esse celular girando. Então, ele vai girar um 360 e do outro lado dele, ao invés de estar escrito promoção, vai estar escrito, quer dizer, do mesmo lado, né, que estava escrito promoção, vai ficar escrito 50%. Como que a gente vai mostrar isso para a pessoa de uma maneira prática, tá? Novamente, eu vou duplicar esse projeto, esse grupo, desculpa. E aí eu vou dar aqui Ctrl T com Alt, eu vou deixar aqui um pouco menor. E eu vou mostrar que eu vou dar Enter aqui, tá? Para poder parar de ter o transform. E vou juntar esses dois aqui em um layer só. Vou apertar Ctrl E e dar um flat nesses dois itens. O que vai acontecer? Eu com o Ctrl aqui vou distorcer um pouco esse celular. Vou deixar ele mais distorcido aqui assim. E vou trabalhar para ele ter uma certa perspectiva. Então, é como se tivesse aqui na tela do celular escrito promoção. Aí agora eu posso criar um pouco de volume nesse elemento. Então, aqui a gente conseguiu entender que tem essa promoção. E o que normalmente a gente faz no storyboard? Eu vou pegar aqui e vou transformar isso daqui numa cor vermelha e mostrar que a gente vai girar o celular. Então, esse indicativo aqui que eu estou fazendo é para a pessoa que vai animar, que no caso vai ser o Tom, deixar claro que a intenção é girar o celular em 360. Isso daqui pode, de fato, estar como uma anotação. Então, recapitulando como a gente está, tem a tela branca, vai dar o zoom out, a gente vai ter o promoção, esse promoção vai girar e daí do outro lado a gente vai ver o 50%. Como a melhor maneira da gente fazer isso? Eu vou duplicar o celular, que já está aqui assim feito certinho, vou jogar ele dentro da composição que tem o 50%. Óbvio, fica um pouco confuso porque tem promoção escrito na tela, mas eu vou pegar aqui e vou deletar mesmo, apagar com a borracha. Então, eu apertei o E e agora eu estou aumentando aqui o tamanho do brush e vou apagar aqui o promoção. Então, a gente apaga ele.
E pode ficar meio falhadinho mesmo assim, não tem problema, porque de novo não é um rascunho. Então aqui tem o 50%. Vou deixar ele aqui assim, ele pode ficar reto, depois no 3D a gente vai conseguir melhorar a perspectiva, a gente vai poder trabalhar melhor na câmera e tudo mais. Então aqui a gente tem os 50%. E aí, para a gente não ficar só indo direto para os últimos dias, eu acho que a gente pode colocar mais um layer no meio. Então a gente pode colocar mais uma cena para a gente ter algum outro elemento que não seja só o celular e não ficar uma coisa tão fraquinha. Então eu vou fazer o seguinte: a gente tem aqui esses 360, né, que é esse layer que eu tinha criado para ele ficar no layer separado. Eu vou duplicar ele também. Vou jogar aqui para o grupo que tem os 50%, porque eu acho que a gente pode fazer mais uma girada. E nessa girada eu vou duplicar esse grupo de novo com Ctrl J. Vou tirar esse 360, aí a gente deleta tudo isso e agora eu vou colocar um novo elemento, que vai ser um carrinho de compras. Então, eu já separei um do Google mesmo, só para a gente colocar aqui em cima. Eu vou copiar ele aqui, então dei Ctrl V, porque eu já tinha ele separado aqui. Nesse caso, a única coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou deixar isso daqui como multiply, tá bom? E aí eu vou dar Ctrl T, aumentar aqui o tamanho desse carrinho de compra. E eu acho que ele pode ser, vou dar Ctrl T de novo, vou dar botão direito aqui e vou flipar ele na horizontal, porque eu acredito que ele vai ficar mais bonito para esse lado aqui. Então vou descer aqui o celular, mais ou menos, então quando ele girar ele vai ter que ficar mais ou menos por aqui. E para não ficar tão esquisito com uma imagem assim, aleatória, eu vou só utilizar essa imagem como referência para eu traçar aqui por cima. Então, eu tinha criado ali aquele layer novo. E estou agora só criando aqui, traçando rapidinho assim por cima mesmo, um carrinho. E isso é uma das coisas que eu costumo fazer para alguns storyboards mais simples, quando a gente tem que desenhar elemento que é meio chato de desenhar. Eu não sei se vocês já fizeram aquele teste de tentar desenhar uma bicicleta da sua memória, mas é bem difícil às vezes a gente conseguir fazer elementos do nosso cotidiano mesmo, que são um pouco mais complexos que o celular, né, que é de fato só um retângulo, para você lembrar exatamente como eles são. Então, eu só fiz aqui assim rapidinho, você pode até fazer aqui uns risquinhos assim para representar que é um carrinho de compra, e é isso, assim, a gente é um carrinho de compra bem simples para a gente saber que ele existe. E aí o que eu acho? Acho que a gente pode dar uma achatadinha aqui. Ele vai ficar meio estranho, tá, gente? Mas eu vou dar uma achatada aqui nele, só para que ele fique um pouquinho mais dentro da tela. E aí depois no 3D a gente vai corrigir isso na perspectiva, tá? Então ele tá aqui assim, e a gente pode fazer depois caindo algumas caixas, que eu acho que isso vai ser uma coisa legal que o Tom pode criar na dinâmica, fazer cair uns presentes aqui em cima e deixar esse carrinho cheio. Então só vou deixar ele cheio de coisa aqui e mostrar que tá caindo coisa. Então eu vou fazer só uns quadradinhos assim, mostrando uma queda de coisinhas aqui assim, de quadradinhos para preencher esse celular não, esse carrinho. Então a gente tem aqui, voltando tudo, a gente começa com tela branca, promoção, aí vai girar o celular, vai aparecer 360, 360 não, 50% de desconto, e aí a gente vai ver depois esse celular girando, e aí a gente vai ver esse carrinho aqui, e o próximo vai ser os últimos dias. Então, eu vou duplicar de novo esse celular e eu acho que a gente podia mostrar esses últimos dias vindo um pouco atrás aqui desses elementos. Então, eu vou pegar esse daqui, jogar aqui para o canto e eu vou duplicar esse últimos dias que está naquele nosso último grupo e trazer ele para cá. Ele vai ficar meio que aqui, assim. Pode ficar aqui um pouquinho menor. E aí ele tá mais ou menos aqui assim, porque a gente vai sair de cena, né? Então a gente tem o celular aqui, aí ele vai sair de cena e vai aparecer últimos dias e por fim a gente pode fazer esses últimos dias também vindo para frente da tela, que aí a gente vai encerrar do mesmo jeito que a gente acabou e vai fazer um loop. Então eu vou duplicar de novo esse layer aqui e esse último grupo aqui também, que é o grupo que estava com a tela branca. Então, a gente vendo todo o nosso storyboard, ele vai ficar assim.
A gente tem o zoom out, promoção, o celular vai girar, vai aparecer os 50% de desconto, o celular vai girar de novo, vai aparecer um carrinho em cima dele, aí ele vai puxar a câmera um pouco para o lado. Eu acho que até de repente a gente pode fazer com que pareça que essa câmera está vindo um pouquinho aqui assim meio que para frente, então eu dei um zoomzinho aqui, ó. Então tá aqui, ela veio para cá, vai aparecer últimos dias e os últimos dias vai dar um zoom e a gente vai sair da tela e ela vai ficar totalmente branca. Então agora a gente pode fazer deixando aqui tudo certinho com 01, 02, 03. Eu vou fazer isso daqui até o último número. E é isso. Eu vou salvar aqui e pronto. A gente tem o nosso storyboard pronto para o Tom poder começar a trabalhar agora no projeto na parte do 3D.